Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio aqui do Mente Sã Podcast. Eu sou a Carol Paiva e olha, se você está usando a desculpa de que não pode ter uma alimentação saudável nessa rotina louca que quase todo mundo tem, né? Você não consegue se organizar, né, Sara? Não consegue fazer aquele plano alimentar mesmo em casa, né? Cozinhar, se preparar para as principais refeições. Olha que você vai ficar nesse podcast porque eu tô aqui com a Sara Siqueira, nutricionista. Tudo bem? Tudo bem, Carol? Boa noite. Muito prazer estar aqui com vocês. E primeiro vou me apresentar, né? Sim. Eu sou a Sara Siqueira, sou nutricionista clínica funcional. Eu atuo com foco em saúde da mulher, né? Já há muito tempo, que é uma área que eu me identifico muito. E é isso mesmo que você falou, né? É o que eu mais ouço no meu consultório, a queixa que eu mais escuto é essa, né? Sara, não tenho tempo, não me alimento bem porque não dá tempo, chego em casa cansado, tenho uma rotina muito corrida. Não dá tempo preparar, né? Isso, não, né? Sempre eles arrumam uma desculpa de que não dá tempo de se alimentar bem. E isso não é uma desculpa, né? Tem várias coisas que dão para fazer. Hoje em dia, no mercado, tem várias coisas que dá para ajudar também. Né? E eu trouxe aqui algumas coisas para a gente conversar sobre isso. Tá, né? Ótimo. A primeira coisa, Carol, que eu sempre falo para os meus pacientes em consultório é que o planejamento ele tem que acontecer. Né? Porque eu posso colocar o lanche mais simples, mas para que ele esteja ali, você precisa se planejar. Né? Tudo que a gente vai fazer na vida exige um certo planejamento. E eu costumo falar, ou você faz, ou você compra pronto. Né? E aí você escolhe o que... Mas comprar pronto, será que é mais caro? Isso, exatamente. Já ia falar. Porque... Quando você faz, você gasta tempo, né, para poder fazer aquilo ali, para poder planejar aquilo ali. E quando você opta por não fazer, você gasta dinheiro. Sim. E aí é que tá, né? É escolher o que você quer gastar, se é um pouco do seu tempo ou se é o seu dinheiro. Na maioria das pessoas, hoje em dia, que têm a vida corrida, elas preferem gastar um pouco do seu tempo do que o dinheiro que é tão sofrido para gastar. Sim. Então, vamos aí aprender a planejar. Né? Nesse podcast de hoje. Então, tem que ter essa escolha, né? Ou eu vou gastar meu tempo, ou eu vou investir o meu dinheiro ali, né? Porque, gente, eu vou falar o meu relato. Eu já fiz vários testes. O último teste que eu estava fazendo, de planejamento, era no domingo à noite. Olha só. Eu tirava o domingo e fazia lá umas marmitas para a semana, saudável e tudo. Mas aí eu perco aquele tempo também de descanso, né? É um sofrimento. É um sofrimento. Eu costumo falar que, e eu escuto muito isso dos meus pacientes em consultório, né? Que, Sara, o planejamento é um caso de amor e ódio. Né? Quando eu estou fazendo, eu tenho muito ódio de você por ter me pedido para fazer, por ter me ensinado, enfim, né? Mas depois que eu faço, que eu vejo que está tudo prontinho, que eu vejo que eu garanti uma semana inteira de alimentação saudável e do tanto que vai fazer diferença na minha vida, aí eu fico apaixonado. E é isso mesmo. Né? Mas então, como é que tu orienta o paciente? A fazer tudo da semana? Então, Carol, depende, né? A gente, às vezes, orienta o paciente de acordo com o tempo que ele tem. Para não ficar muito chato, né? E ter que planejar a semana toda, né? O que eu costumo orientar? Tira duas, não precisa ser 2 dias inteiros, mas 2 partes do seu dia para poder fazer esse planejamento. E aí dá para fazer de várias e várias formas. Inclusive, hoje em dia, o supermercado ajuda muito, que já tem várias opções, né, de verduras, de legumes, de frutas, que já vêm descascados, já vêm picados, embalados a vácuo, né, que dá para poder agregar na rotina. Às vezes é um gasto um pouquinho maior que você vai ter, mas nem tão grande como se você comprasse pronto, né? Mas para quem ainda assim prefere descascar, picar os legumes, eu costumo orientar que existem alguns legumes, por exemplo, falando dos legumes especificamente falando, que a gente consegue mantê-los descascados e picados na geladeira, não precisa ser no freezer, né? Na geladeira, durante 3 dias. Então, você pode descascar esses legumes, você deu a dica aí, né, que você fazia no domingo. Sim. Vamos supor, tira o domingo a parte da manhã. E isso eu já fiz cronometrado. Demora cerca de 15 a 20 minutinhos. Né? Então, você tira a parte do domingo de manhã, descasca e pica alguns. Mas tu tá falando legumes, batata doce, é isso?
Isso. Ai, meu Deus, eu não sei o que é legumes. Disfarça. Os que aguentam ficar na geladeira, a batata doce, a batata inglesa não aguentam, né? Então elas têm uma enzima que escurece esse legume. Então é um outro tipo de planejamento. Mas o chuchu, a cenoura, vagem, couve-flor, brócolis, beterraba, quiabo, são legumes que aguentam ficar descascados e picados, só armazenados aí num saquinho, né, na geladeira durante 3 dias. E aí você faz um pequeno furinho ali naquele saquinho só para não oxidar esses legumes. E aí o que você vai fazer? Você descascou ali, picou, já deixou no jeito, né, para usar aí durante 3 dias. Então, vamos supor, você descascou e picou no domingo para usar segunda, terça e quarta. Na quarta à noite, você descasca e pica para quinta, sexta e sábado. E aí já é domingo de novo. Então, sim. Só então, 2 dias. 2 vezes por semana, né? Isso, 2 vezes. Você vai dar aquela... Exato. E esses outros, né, que sofrem a ação dessa enzima, a PPO, igual a batata doce, a mandioca, dá para fazer o branqueamento, né? Com os outros também dá para branquear, né? Mas eu ensinei dessa outra forma porque também é bem prático. E como é o branqueamento? O branqueamento, você cozinha mesmo esses legumes, né? Com casca ou sem casca? Sem casca. Sem. Mas você não cozinha 100%. Não é na água. Você não cozinha ele 100%. Você espera, você deixa menos tempo, tipo uns 3, 4 minutos só para antes de levantar aquela bolinha, né? Você cozinha aquilo ali, retira essa água quente e depois joga uma água fria e congela o legume assim. Isso é branquear. É diferente de, por exemplo, você cozinhar totalmente e congelar. Porque aí esse legume ele perde a textura, né? E aí não fica tão agradável. Então, tem essas 3 formas de planejamento só com os legumes que nós falamos aí. Simples, rápido, prático, que dá para fazer. Agora, sim, uma dúvida. A dos legumes que não sofrem essa oxidação, né? Que você falou. Isso. Que é a cenoura, né? Chuchu. Eu tenho que deixar num saquinho e furadinho. Eu não posso colocar num pote totalmente tampado? Se for colocar num pote, a chance dele oxidar é maior. E aí, o que você vai ter que fazer? Dá para colocar? Dá. Mas o que você pode fazer para não oxidar tanto? Você pode envolver, antes de fechar a tampa, né, da vasilhinha de plástico, você coloca um papel toalha. Né? Porque esse papel toalha ele vai absorver toda a umidade que sai ali daquele legume, que é a umidade que faz com que ele, né, perca, com que ele oxide. E é o que a gente não quer que aconteça. Né? Em relação você falou lá do supermercado, né? Comprar os legumes que eu posso comprar ou normal, com a casca, ou já picadinho e tudo. Esses picadinhos que já estão prontos, eles perdem algum nutriente? Boa pergunta. Né? É uma dúvida que eu tenho. Eles não perdem, Carol, porque geralmente a maioria dos supermercados embalam a vácuo. E é isso que eu te falei. O vácuo ele vai tirar toda a oxidação ali dentro. Sim. Então ele tira não tem oxigênio, isso, né? Não tem nenhum oxigênio ali. Então esse legume ele não oxida. E aí precisa tomar cuidado, né? Se realmente está a vácuo, porque eu já vi em alguns supermercados ser embalado a vácuo, mas o vácuo ter perdido. E nisso aí você perde também vários nutrientes, né? Que a gente pode comprar também. Tem máquina? Tem, funciona sim, funciona. Eu, inclusive, tenho uma em casa e gosto, né? Já usei muito, hoje em dia eu não uso mais, né? Porque a nossa rotina mudou, enfim. Mas dá para utilizar sim. Tem que ver a marca, né? Tem que ver a marca, mas não tenho nenhuma assim em mente para poder falar, não. Ele perguntou sobre a máquina a vácuo, que pode ter em casa. Isso. Certo. É porque não escutaram aqui. Ajuda na rotina. Ajuda bastante na Sim, rotina. então, Sara, tu já falou dos legumes. As folhas Ótima verdes. pergunta. As folhas, Carol, são o dodóizinho do planejamento. Porque, assim, não vou mentir, dá bastante trabalho para poder planejar as folhas, né? E aí, o que precisa fazer? Precisa lavar bem direitinho e, na hora de armazenar, para poder evitar que perca, né? Colocar uma folha de papel toalha entre uma folha e outra. Então, evitar de guardar. Folha de...
De papel toalha. Ah, Aquele papel papelzinho. toalha, né? Isso. Certo. Não é papel manteiga, não, né? Não, papel Olha, toalha. Nada a ver, né? Eu falo sempre para poder colocar entre uma folha e outra e não cortar. Quanto mais você corta e não está embalada a vácuo, Sim. mais a chance de oxidar. Agora, por exemplo, a couve. A couve dá para fazer do mesmo jeito que eu expliquei. Você lava, seca o máximo possível. A couve manteiga, né? Que é a Isso, verdinha. Isso. Certo. Corta ela, coloca dentro de um saquinho e fura esse saquinho. Porque furando você vai evitar a oxidação ali da folha, né? Da couve. Gente, ela é mineira, né? Sou mineira. O Sou saquinho. mineira. Eu percebi o saquinho. Legal. Mas assim, ó, em relação às folhas verdes, eu posso deixar lá 3 dias também? Pode, desse jeito pode, né? Seca bem sequinho e coloca entre uma folha e outra um papel toalha, que aí dá certo. Certo. E em relação às outras coisas que vão compor ali o prato? Proteínas, As grãos. frutas, Carol, as pessoas também têm muita dúvida de fruta, né? As frutas, o que eu costumo explicar também? Pode deixar as frutas picadas na geladeira? Pode. Para 2 dias, 3 no máximo. Sim. E 3, aquelas que não dão tanto caldo, não dão tanta água, né? A melancia e o melão dão bastante água. Sim. Então, quanto mais água dá na fruta, maior a chance dela perder, né? Então, dá para deixar descascado várias outras aí, né? Mamão, né? Agora, Mamão. a banana, ela oxida bastante também, Muito, não dá, né? muito. A banana não dá. A banana né? é A banana já não dá. A maçã também. A maçã até dá, né? Mas eu não vejo tanta necessidade. Dá para levar perfeitamente para onde quiser levar a maçã inteira. Mas se quiser cortar, né? Corta a maçã e junta ela, envolve com aquela O plástico? aquela borrachinha de dinheiro, sabe? O elastiquinho? Um elásticozinho. Isso, para ela poder ficar. Ela tá ali cortada, mas ela tá junta. Pelo fato dela estar junta, evita a oxidação Oxidar. também. Interessante. Né? E aí, deixando de falar de planejamento, e falando mais sobre os alimentos, né? Eu sempre gosto de estimular meus pacientes, né? E também todas as pessoas que me perguntam sobre alimentação, a desembalar mais e descascar menos. Sim. Então, quanto mais a gente puder optar por comida de verdade, uma banana, que dificuldade que tem de levar uma banana para o trabalho? Uma maçã, uma goiaba, né? Uma mexerica, muito mais simples, né? São coisas fáceis que dá para poder levar e dá para compor perfeitamente a rotina alimentar, né? Mas também não dá para viver só de fruta, né? E aí tem, graças a Deus, hoje em dia no mercado tem vários industrializados aí que vêm para poder ajudar a gente, né? Tem a azeitona que dá para ajudar, dá para levar num lanchinho aí para o trabalho, uma azeitona picada junto com um queijo, azeitonas. Azeitonas, que interessante. Acho que eu nunca comi azeitona como lanche. Elas são fonte de vários tipos de vitaminas, minerais, né? É fonte de gordura boa, que dá muita saciedade. Então, essas pessoas que têm o hábito de ficar, Carol, o tempo inteiro, eu não estou tendo tempo para me planejar, mas não estou levando lanche. Aí o amigo vem e traz um bolo, aí belisca. Aí o amigo vem e traz outra coisa, belisca. Uma azeitona, porque dá saciedade, né? E aí é só tirar um pouco daquele sódio, né? Deixa um pouquinho de molho na água, escorre um pouco o sódio e dá perfeitamente para colocar ali um lanche da tarde, junto com um queijo picado, você incrementa ali com os temperos, um orégano, né? Legal. Que dá super certo, um tomatinho cereja. Vou fazer essa. Não tinha pensado. Pois é, dá super certo. Tem também as nuts, as sementes, né? Que são excelentes para a saúde da mulher. Eu gosto muito de colocar nos planos alimentares das minhas pacientes, né? Porque ajudam a regularizar os nossos hormônios. Então, diminui a TPM, né? Tem um ciclo de sementes que dá para a gente fazer, revezando as sementes, né? De acordo com a fase do ciclo que a mulher está, que dá para controlar candidíase, dá para controlar libido, né? Dá para controlar a TPM, bastante coisa aí em termos de saúde da mulher. Então, tem as sementes que dá para compor também os lanches. Semente de girassol, a semente de abóbora, né? O gergelim, que é riquíssimo em cálcio, que ajuda a reduzir TPM, no caso, nós mulheres. Né? Então, tem bastante coisa. Em relação às sementes,
não são oleaginosas, são castanhas, Isso, são né? as nuts, né? As nuts. castanhas. Ah, tá. Aí nós temos as castanhas. Aqui, né? O Ceará é Caju, né? Castanha de caju. a castanha de caju, a castanha do Pará, que é excelente para a saúde da tireoide, né? Que é a nossa glândula que controla todo o metabolismo. Então, aquela pessoa que quer emagrecer, né? Já acha que, ai meu Deus, tem que fechar a boca, acha que precisa fazer muita atividade física, acha que é difícil o processo. Às vezes a tireoide funcionando bem ajuda, né? Você consegue manter ali uma rotina alimentar fácil, uns treinos ao seu alcance e dá um up aí na saúde da tireoide, que a tireoide faz o trabalho dela, aumenta o metabolismo, te ajuda a emagrecer bem. E aí aqui no Ceará, ó, um santo remédio para tireoide, as castanhas do Pará, né? De e a de caju. Né? De caju é... Super dá para compor também os lanchinhos aí. Então, ó, nós já arrumamos muitas estratégias para ter uma rotina alimentar saudável. Já falamos sobre planejamento do almoço, do jantar, né? Já falamos sobre as frutas, as nuts, os lanches, o que que dá para compor, né? E aí, dentro disso também, Carol, eu estava falando sobre os industrializados, né? Sim. Graças a Deus, hoje em dia, a indústria ela ajuda muito a gente, né? Então, ela vem para somar. Quando a gente sabe escolher um produto de qualidade, né? Porque, assim, o que eu mais vejo no supermercado é propaganda. E são propagandas que, às vezes, até a gente cai, né? Então, tomar muito cuidado com esses produtos. É zero carb, sem glúten, sem lactose, sem açúcar, sem gordura, sem nada, né? Daqui a pouco o alimento não tem nada. Então, Como é que a gente consegue identificar isso, assim? A gente tem que comprar os alimentos, pegar os alimentos lá na prateleira, né, do supermercado e ver lá na composição. Isso mesmo. O que acontece? A maior parte das vezes, você vê assim, na vitrine, já vem escrito grande, né? Sim. Esses para poder chamar. É sem glúten, então as pessoas já vão nele. Cuidado, olha o rótulo, leia a lista de ingredientes, né? E aí, quando se fala de lista de ingredientes, o menos é mais. Então, quanto menos ingredientes tem a lista, mais saudável é o alimento, né? Então, vou dar exemplo né, de uma geleia 100% fruta. Tem duas marcas que, na verdade, uma marca que é a mesma geleia em duas embalagens diferentes. Uma tem açúcar. Não entendi. Tem no mercado uma geleia de fruta, certo, né? Que é da mesma marca. Certo. Então, a mesma marca, o mesmo produto, composições nutricionais totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E aí é que tá. Ler os rótulos faz muita diferença. Mas como é? Porque às vezes a pessoa está ali cortando isso, cortando aquilo e não sabe ler o rótulo. E no rótulo, quanto menos ingredientes tiver, melhor. Por exemplo, né? Nesse exemplo que eu dei das duas marcas, de uma marca, mas dos dois produtos. Um produto, a geleia tem conservante, tem corante, tem espessante, tem adoçante, tem açúcar disfarçado. Né? O açúcar disfarçado é quem? Maltodextrina, frutose, xarope de milho. É uma geleia diet essa? Essa Não, seria a versão é uma geleia diet? normal. Normal? A versão normal. Nossa. Só que a outra é 100% fruta. Então, o que tem nela? Fruta. Então, quando você lê os ingredientes, por exemplo, amora. Só tem amora como ingrediente. E açúcar, né? Ou não? Não tem açúcar. Só o açúcar da fruta, isso. Olha que interessante. Exatamente. A pasta de amendoim, por exemplo. Eu ia te falar. A pasta de amendoim tem várias no mercado. Então, tem uma que tem vários tipos de ingredientes e tem, inclusive, açúcar. Sim. Essas que eles acrescentam whey protein, não sei mais o que. A chance de errar é sempre grande. Sim. Porque quanto mais ingrediente coloca, maior a chance de ter que colocar mais coisas para esse alimento durar mais tempo em prateleira. Né? E aí você vai para aquela pasta de amendoim, quando você olha no ingrediente, amendoim torrado. Sim. Essa é a mais saudável, né? O que você foi procurar? Uma pasta de amendoim. Então, tem que ter o quê? Amendoim torrado. Né? Tem um aplicativo, Carol, que ajuda muito na escolha dos produtos industrializados. Ele chama Desrotulando. É um aplicativo que ajuda muito. Quando você
for no supermercado, se tiver a oportunidade, utilize para você ter essa experiência. Ele tem o código de barra, ele lê o código de barra e ele mesmo já tem lá na lista de ingredientes quantos ingredientes tem a nota daquele alimento, tem sugestões de outras marcas e outros tipos mais saudáveis do que aquele. Então, é gratuito? É gratuito. É um aplicativo desrotulando. Ah, interessante. Isso. Então, assim, dá para utilizar bastante coisa desde que a gente consiga escolher bem os nossos alimentos. Olha aí a indústria, né? Tem iogurte, que também dá para colocar na rotina. Essa é a dúvida do iogurte que eu tenho. Porque tem uns que são bem menos ingredientes, né? E outros têm amido, tem muita coisa misturada. Como é que a gente bate o olho no iogurte? Exato. O que é um iogurte? Um iogurte é simplesmente leite e fermento. Então, aqueles iogurtes que têm 2 ingredientes são o melhor tipo de iogurte para você escolher, né? Mas, né, às vezes, dependendo da rotina alimentar da pessoa, né, a gente precisa de ter um consumo maior de proteínas ao longo do dia, né? Isso facilita muito a questão da composição corporal, porque você mantém sua massa muscular. Para o emagrecimento também é muito melhor. Para a saciedade, né, para cognição, proteína a gente precisa dela para tudo, né? E aí iogurtes mais proteicos são melhores ainda do que iogurtes menos proteicos. Então dá para escolher esse que tem 2 ingredientes, dá, joia. Associe ele com uma outra fonte de proteína, né? Isso depende muito de cada pessoa, quanto que está consumindo, quanto que está deixando de consumir. Coloca uma chia, por exemplo, que tem um pouquinho de proteína, né? Que aí você já aumenta um pouco a proteína, ou opte pelos iogurtes mais proteicos, que também tem vários no mercado, que são mais limpos, né? Que são mais com nutrientes, com ingredientes mais naturais, que também dá para utilizar, né? Sim, Sara. Então, agora eu quero saber de ti sobre as principais refeições. A dica que tu dá, como montar esse cardápio, refeições saudáveis, práticas, para quem tem rotina, né? Corrida e não tem, assim, muito tempo para preparar esses alimentos. O que é que você falaria aí Carol, refeições principais, eu costumo falar para as pessoas capricharem em 3. Café da manhã, almoço e jantar, né? Principalmente quem tem uma rotina muito corrida, né? Não tem tempo para ficar fazendo lanche entre o meio da manhã e o meio da tarde, né? E já dei várias dicas também de lanches para quem consegue ter esse tempo para parar a levar. Então, vamos focar nessas 3 principais refeições, o café da manhã, o almoço e o jantar. O café da manhã é uma refeição muito principal, é a minha queridinha, porque assim, por ela dá pra gente modular muita coisa no dia, dá pra gente modular estresse, dá pra gente modular o sono, gente, começa a modular de manhã. Essas pessoas que pulam o café da manhã tá praticamente matando o sono. Né? A menos que seja uma estratégia pontual, jejum intermitente, uma vez na semana, mas todo dia pular o café da manhã é você assassinar seu sono, é você te deixar mais ansioso, mais compulsivo no turno da tarde para a noite, com mais compulsão por doce, né? Mais necessidade de comer porcaria, principalmente no jantar, fast food, e pedir mundos e fundos, por aí vai. Né? Então, no café da manhã, você consegue modular tudo isso. Então, como? O que escolher, né? Para colocar no café da manhã, que é a sua pergunta. É importante sempre, sempre, sempre ter uma fonte de proteína no café da manhã. Eu gosto muito dos ovos, né? São os queridinhos aí das nutricionistas. Os ovos, e aí mudar a forma de preparo desses ovos, porque realmente é enjoativo. Eu vou falar por mim, eu enjoo, né? Então, mudar a forma de preparo desses ovos, faz cozido, faz mexido, aí um dia coloca uma fatiazinha de queijo, um cottage, vai mudando, né? Para não ficar tão chato. Faz aquela aveioca, crepioca. Isso, dá super certo também, em forma de receita, né? Igual você tá dando a dica aí. Então, sempre ter uma fonte de proteína. Não gosta do ovo? Coloca... O tipo de queijo? O tipo de queijo depende, aí já é uma pergunta mais específica. Depende muito da região e depende também muito
do que a gente pensa para essa pessoa, né? Ao longo do dia. Porque tem queijos mais ricos em proteína, tem queijos mais ricos em gordura, mas nesse caso pode ser um queijo mais amarelo, né? Que Porque é mais rico em gordura, o ele amarelo? ele é mais rico em gordura e em proteína também, né? Então dá mais saciedade nessa parte do turno da manhã aí. Mas qual seria o amarelo? Parmesão eu gosto bastante, é um queijo que eu gosto muito de colocar. Tem o queijo Minas mais curado, né? Meia cura também dá para usar. Qualquer queijo que esteja meia cura ou mais curado, né? Ou totalmente curado. Cura é que ele é mais amarelado, mais Isso. gorduroso. Cura é um processo que deixa ali o queijo, ele fica fermentando por mais tempo, né? E aí, pelo fato dele fermentar mais tempo, ele ganha um pouco mais de gordura e mais de proteínas, né? E aí, nesse caso, então, sempre no café da manhã ter uma fonte de proteína, né? Um antioxidante, que pode vir de uma fruta, né? Que pode vir de um shot de açafrão, de própolis. Depende muito do que a pessoa dá conta de fazer. Ou de um chá, né? Também dá para colocar na parte da manhã. Mas assim, eu posso tomar o chá e depois posso tomar um café sem açúcar? Pode sim. Não tem problema? Não dá para abandonar o cafezinho, né, Carol? Te entendo, eu sou dessas também. Então, sempre um antioxidante. Eu sempre sugiro a fruta exatamente porque a maioria das pessoas gostam mais do café do que do chá, né? Sim. E sempre que possível, uma fonte de fibra. A aveia, o psyllium, né? São duas fontes assim fáceis e que dão um sabor a mais. Você joga ali na fruta, que dá super certo, né? Então, no café da manhã... Agora, tu não falou do carboidrato. Pode tirar o carboidrato do café da manhã? Eu não sou a favor de tirar o carboidrato, não. Ai, não pode? Não, eu não gosto de tirar. Ou ele tá na fruta? É claro, isso que eu não entendi. É claro que tem a estratégia, né? Depende muito da estratégia. Mas dá para acrescentar um carboidrato aí. Dá para colocar um pão, dá para colocar tapioca. Isso é que é importante. Não é o pão que vai te engordar, né? Mas se você compor esse pão com outros nutrientes, né? A chance dele aumentar seu índice de gordura é muito menor. Porque você está associando ali com a proteína. Você tem fibra, né? Que vai ajudar muito na digestão, que vai ajudar muito também na formação de gordura e dessa composição dessa refeição. Então, super dá para colocar o carboidrato, né? E aí entra naquilo, saber escolher, né? O pãozinho, os ingredientes, e já a falei. quantidade também, né, Sara? E a Pra quantidade, cada que é pessoa, muito né? específico de pessoa para pessoa, né, Carol? Isso aí só no consultório. Sim, então o café da manhã tá fechado. Tá pronto o seu café da manhã. E eu gostei da questão do antioxidante. Que às vezes a gente não. Às vezes a gente, né? Eu digo por mim. Às vezes eu esqueço de comer uma fruta. Tem que incluir a fruta, né? Ou até Tem o chá, que incluir né? a Achei fruta. bem interessante. O chá, eu gosto muito de colocar ele no meio da manhã também. Para quem gosta do café de manhã, no café da manhã, dá para colocar esse chá aí no meio da manhã. É um horário que a gente tem um pico de inflamação no nosso corpo. Então, tem muita inflamação no nosso corpo. E quanto mais inflamação, pior é para o emagrecimento, para a hipertrofia, para o objetivo estético da gente, Pela né? manhã a gente tem mais Pela manhã, no inflamação. meio da manhã. Até 10 horas da manhã é o horário em que o seu corpo mais inflama. Por isso que aquelas pessoas que têm artrite, artrose, sinusite, rinite, elas ficam têm mais ataques, mais crises de manhã, né? Porque é o horário do pico de inflamação do nosso corpo. Então, no meio da manhã, aí, um chazinho dá super certo. Ótimo. Almoço, né? É compor comida de verdade. Arroz, feijão, salada e carne. Não tem para onde fugir. Arroz, Feijão, salada e carne. Não certo. tem para onde fugir, né? E aí, do planejamento, ficou faltando a gente falar sobre o arroz e o feijão. Sim. Né? Ai, não tenho tempo de cozinhar arroz e feijão. Cozinha, deixa ele pré-cozido, coloca ali só uma aguinha, congela e vai tirando todo dia, termina de cozinhar no dia, que aí fica com aspecto de novinho. E tem um detalhe interessantíssimo de técnica dietética que eu vou contar para vocês aí, um segredo de nutrição. Ó. Quando você cozinha o arroz e congela, e aí você tira e descongela, você causa a retrogradação do amido. E aí isso faz o quê? Faz com que o arroz branco ele tenha mais fibra. Então, ele fica mais ou menos parecido com o arroz integral. Sério? E aí, quem é que não gosta de comer um arrozinho branco, né? Não, mas peraí. Vamos lá. Eu cozinhei o arroz. Cozinhou, Aí eu boto... Congelei. congela. Tá. Aí depois eu tiro do congelador. Olá, pode entrar, tudo bem? Aí eu tiro do congelador. Aí, tira do congelador,
e faz normal. Então, você aqueceu... Não, aquece pra Isso. já comer, né? Isso. Certo. Você aqueceu, resfriou, depois aqueceu de novo na hora de comer. Então, você mudou a temperatura, mudou a composição do amido que está ali também. Ai, que legal. E aí, ele acaba ficando com mais fibras, né? Com amido resistente, que é excelente aí para o intestino. E em relação ao feijão, você já cozinha um pouco, deixa ele um pouquinho durinho, é isso? E Dá bota também no- para no fazer isso. congelador. Super, super. Aí quando tira, no dia que termina o cozimento e tempera, é isso? Exato. Que aí ele fica com já aquele fiz aspecto assim. de novinho, né? Também. Sim. Então não tem mistério, não tem mimimi, não. Dá super certo de cozinhar o arroz, o feijão, legumes já falamos. A carne também dá para fazer, pequenas porções e congelar, né? Armazenar congelado. Ou então separar em pequenas porções mesmo e fazer no dia, para quem gosta de novinho. Mas dá também super para congelar, né? Então, ótimo. Então, o básico do almoço é o mais saudável, né, Sara? Sempre, 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 sempre. Certo. Sim, e o próximo, o jantar. O jantar, para finalizar o E dia, aí? né? E aí, o jantar, Carol, é o horário em que precisa tomar muito cuidado também, né? Porque essa refeição, ela também tem poder. À noite é o horário que acontece a detoxificação no nosso corpo, né? É o horário em que a gente consegue quebrar. É o quê? Detoxificação. É desintoxicação mesmo, essa que as pessoas falam do suco verde, que é detoxificante, que faz milagre. A detoxificação, a desintoxicação mesmo do nosso corpo, ela acontece mais à noite. Duas fases dela, que são as principais, acontecem à noite. Então, a gente precisa ter nesse jantar nutrientes para favorecer essa detoxificação, para a gente ter menos inflamação, para a gente conseguir quebrar a gordura e produzir músculo, que é o que todo mundo quer, né? Sim. E também que seja uma refeição leve, porque a nossa digestão ela fica mais lenta no turno da noite. Nosso metabolismo ele é mais lento. Então, jantar o mais cedo possível, quanto mais cedo, melhor. Né? E aí colocar alimentos mais leves nesse horário, carnes brancas de fácil digestibilidade, evitar a carne vermelha, feijão para algumas pessoas não dá certo, né? E aí deixa o arroz ou uma batata, sempre a salada com nutrientes desintoxicantes, a couve, salsa, cebolinha, pepino, né? Gengibre, ralar ali por cima da... Mas para quem não gosta de meio que repetir o almoço, Sara, pode repetir o café? Tipo, Nossa, eu fiz um post esses dias sobre isso. Dá para fazer um lanche que também tenha nutrientes. Então, por exemplo, você faz um sanduíche natural. Pão, atum, que é excelente, excelente, excelente. Ou sardinha, eu amo a sardinha. Né? Ela tem complexo B, tem taurina, tem cálcio, tem vários nutrientes interessantes aí. E é de fácil acesso, né? Bem baratinho. Todo mundo tem que olhar para o bolso hoje em dia. Então, você faz um sanduíche, coloca uma folha de alface, ou de rúcula, ou de couve. Coloca ali 2 fatias de tomate, uma cenoura ralada, uma beterraba ralada. Né? Que aí eu já tenho os nutrientes, tenho proteína, tenho carboidrato e é uma refeição leve. Né? Para quem não gosta do jantar. Agora, e tomar o café à noite? Aí já é mais Aí já complicado, né? depende de pessoa para pessoa, né? Mas na maioria das pessoas, nós estamos falando de rotina, né? Corrida. Quem tem rotina corrida, geralmente tem cortisol alto, que é estresse, né? E aí atrapalha na qualidade do sono. Aí quem tá bem estressado, se tomar café à noite, aí não dorme, né? Aí não dá certo. Eu costumo orientar a tomar o café descafeinado, né? Porque além dele não ter cafeína, olha que interessante, ele tem fitomelatonina, que é importante para o sono, ajuda no Sério? sono. Mas o descafeinado, ele não é mais assim industrializado? Colocam alguma substância, eu não sei. Depende. Tem várias marcas que não. Não, Que né? é um café bem café mesmo. Tranquilo. Só não tem a cafeína. Né? Muitas marcas vai muito da forma como esse café é criado, né? Não é criado, né? É plantado, enfim, da colheita, tudo mais aí. E aí não tem a cafeína, né? E ajuda muito, muito, muito na qualidade do sono. Ótimo, que interessante. Vou procurar esse café. Se tiver uma marca para indicar aí desse café que ajuda a dormir, eu quero. Não que eu seja, né, a louca do café, mas às vezes é bom, né, à noite tomar um cafezinho. Sim, Sara. Então, para finalizar, qual é a mensagem? Eu quero que você fale do seu Instagram, né, das suas redes sociais, fale do seu trabalho e deixar uma mensagem aí para o pessoal se alimentar saudável nessa rotina louca que a gente vive, não deixar
não se deixar levar, né, para comer fast food ou coisa que não tem zero nutrientes, só vai engordar, né? Qual é a mensagem que você deixa? Carol, eu gosto muito de falar para os meus pacientes que a regra não é nem tirar, é incluir, né? Quanto mais você inclui nutriente na sua rotina, menos você precisa excluir um sanduíche que você gosta, a sua cerveja no final de semana, a pizza, enfim, as coisas que você gosta. Quanto mais você incluir nutrientes, menos você vai precisar excluir. O resultado é o balanço disso, né? E aí é que está a diferença. Quanto mais você encontrar desculpas para não seguir uma rotina saudável, né? Quanto menos você fizer por você, menos quem vai fazer, né? E assim, essas pessoas que têm a vida corrida, eu sempre falo, né? A gente tem que se ver como prioridade. Seja você sua prioridade, porque se você não cuidar de você, como que você vai ter gasolina no seu carro para poder cuidar do restante? É o que eu costumo falar. A gente que escolhe o combustível que a gente coloca na nossa máquina, né? Porque dá para colocar um combustível adulterado e a máquina não vai funcionar direito. E dá para colocar um combustível bom que essa máquina vai funcionar bem. Aí a escolha é de cada um. Perfeita essa reflexão, viu, Sara? Amei. Vou até repensar, né? Eu e aqui, a produção aqui, a gente tem que dar uma melhorada. Já gostei. Se eu já contaminei 2 pessoas, eu já estou feliz. Sim, com certeza. Sim, fala um pouquinho do teu trabalho. Atende aqui em Fortaleza. Atendo presencial, lá no Pátio Dom Luiz, e atendo também online, né? Porque E pode atender online? podemos, desde o início, desde 2 anos para cá, a gente conseguiu esse feito, né? De conseguir atender online. Então, graças a Deus, consigo aí atender online e também presencial, para aquelas pessoas que fazem questão desse contato, né? Que também é bom ter, né? Não deixa de ser. E aí, gente, me sigam nas minhas redes sociais. Lá tem bastante conteúdo, né? Toda semana eu posto lá. Muitas dicas de alimentação saudável, várias coisas para poder facilitar, inclusive, essa rotina, coisas que não deu tempo de falar aqui, que tem lá, viu? Meu Instagram é Sara Siqueira, _Nutri, então me sigam lá. Sara Siqueira, _Nutri, né? Eu vou deixar aqui na descrição, Sara. Sara, muito obrigada por ter participado. Obrigada a vocês, Carol, foi um prazer. Ótimo, gente. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Ativa o sininho, deixa teu like, faz tua pergunta aqui pra Sara. Segue a Sara lá no Instagram. Segue a gente no Instagram também, Mente Sã Podcast. E é isso, espero que tenham gostado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.